Cartago de lenga este. Urbe latericium evenit marmoriam reliquit. Vini, vidi, vec. Fabum essesuae cenque fortunae. Ceterum, Centheo, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 120º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, eu apresentador e editor deste humilde podcast. Um salve para nossa tetrarquia! Imperator Maximus Nicolas Prandi, nossos Césares Lucas Prandi, Álvaro Desidério e César Casolari. Recapitulando. No último episódio, vimos a invasão do Império Parta por Marco Antônio. Depois de muita preparação, juntar mais de 100 mil soldados, ali cerca de 20 legiões, se preparar, fazer costuras políticas ali na região, invadir pela Armínia, ele acaba por deixar o seu trem de bagagem desguarnecido. Os partas atacam ali e acabam com a sua campanha sem nenhuma grande batalha. O Marco Antônio, então, sem recursos, suprimentos ali para sua campanha, tem que voltar com o rabinho entre as pernas, encarando o inverno nas montanhas da Armênia. No seu caminho de volta, chega na Síria um caco, perde aí cerca entre 40% a 70% das suas tropas. É uma vergonha total. Isso é uma vergonha. E foi ali que paramos no episódio passado. Bora pro episódio de hoje. Roma, 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 nua e crua. Muito bem, pessoal, terminamos o último episódio com a tentativa fracassada da invasão de Parta. Marco Antônio volta com seu exército e o rabinho entre as pernas. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Perde a maioria dos soldados pela travessia de volta, uma vez perdeu o trem de bagagem, e ao chegar na Síria, ele se comunica com Cleo, a nossa Cleópatra delicinha, e pede para que ela venha para a Síria, traga remédios, suprimentos, médicos e tudo que puder para recuperar ali o grupo. Ele também aproveita para mandar mensagens para Roma, cantando vitória, contando das suas aventuras e das suas conquistas ali, e já aproveita também para cobrar aquelas 8 legiões que o Otávio Otaviano estava devendo para ele. Lembra quando a gente estava na saga do Otávio Otaviano, quando recomeça a guerra com o Sexto Pompeu, eles fazem uma troca ali, né? O Marco Antônio manda 120 navios pro Otávio Otaviano, que promete lhe dar 8 legiões em troca. Essas legiões nunca chegam e o Marco Antônio aproveita para cobrar, e o nosso Otavinho fica mandando as desculpas mais esfarrapadas do mundo. Não conseguiu recrutar, que não deu tempo de treinar, que tá muito ocupado e todo tipo de lenga-lenga possível. Bom, essa derrota foi muito ruim pro Marco Antônio, além, né, de toda a perda econômica e toda a perda de prestígio que vem com uma derrota dessa, ao mesmo tempo que ele estava sendo derrotado ali, né, no Império Parta. O nosso Otávio Otaviano tava lá vencendo o Sexto Pompeu, tava ali super por cima da carne seca, tava no seu melhor momento, e o nosso Marco Antônio foi de mal a pior. Essa derrota mexe muito ali com a cabeça dele.
ele começa a beber pesadamente, começa a ficar um cara mais paranoico, mais autoritário. E assim que ele dá uma recuperada, ele parte pro ataque, que é achar um culpado pelos seus erros. As fontes dessa época são bem pró Marco Antônio, né? São romanos que escrevem, então eles culpam todo mundo menos o Marco Antônio. Fala que tinha ciúmes no acampamento, que foram traídos pelo rei da Armênia, e essa é a desculpa ali que ganha mais tração, que o rei da Armênia traiu o Marco Antônio, que denunciou, né, a posição e que o trem de bagagem não estava guarnecido, e por isso que perderam. Então, agora um bode expiatório em mãos, o Marco Antônio prepara ali para sua campanha de 34 a.C., que é uma campanha punitiva contra o rei da Armênia que supostamente o traiu. Essa invasão não vai durar muito, vai ser uma batalha e uma campanha relativamente curta, e logo vão capturar e depor o rei da Armênia e colocar ali um outro rei no poder. Isso vai acabar no médio ali, longo prazo. Assim que eles vão embora da Armênia, o Marco Antônio e os romanos vão embora da Armênia, isso vai dar um BO. Por quê? Não sei. A Armênia ali já fazia fronteira com os partas, mas ainda não fazia fronteira direta com a República Romana, né? A província da Síria não tocava diretamente ali no reino da Armênia. Isso quer dizer o quê, né? Sempre tinha uma facção política ali pró-parta dentro da Armênia. Ela se dividia e sempre tinha uma facção pró-Roma e uma facção pró-parta. A facção pró-Roma era liderada pelo rei, que acabou de ser deposto, e o seu filho, seu herdeiro direto ali, já tinha uma postura mais pró-parta. Então, assim que os romanos deixam a Armênia, o que acontece de fato é que esse príncipe aí herdeiro toma o poder e logo faz uma aliança com Parta. E o que o Marco Antônio realmente consegue é virar um reino aliado em um reino inimigo e o entregando de braços abertos ali pro seu império rival. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Mas o nosso Tonhão tinha o lema que se não fosse pra causar, ele nem ia. E aí, pra fazer cagada pouca, é besteira. Tem que fazer logo é muito. Porque segundo o nosso Tonhão, é fazendo merda que a gente aduba a vida. E com esse lema na mente, o que ele faz? Ele, depois da campanha ali da Armênia, de conquistar a Armênia e depor o rei da Armênia, ele resolve ir para Alexandria e viver ali em Alexandria. E viver com a Cleópatra. Isso já começa a gerar um mal-estar em Roma, aí com, claro, o Otávio Otaviano, porque vocês lembrarem quando a gente estava seguindo a saga ali com o Otavinho, o que aconteceu é que, né, depois ali da paz de Brundisium, o Marco Antônio casa-se com a irmã do Otávio Otaviano para selar a paz, e ele agora vive abertamente com a Cleópatra, já tinha 3 filhos com ela, depois da Armênia volta ali para Alexandria e passa a viver com o que vai criando um mal-estar tanto na sociedade romana quanto principalmente ali pro nosso Otavinho Vida Louca. E mais que isso, ele, né, como eu disse, já for pra causar, tem que causar mesmo. Ele também resolve fazer um triunfo para celebrar a vitória contra a Armênia lá em Alexandria. E pela primeira vez, um triunfo vai ser celebrado fora de Roma, o que já é um escândalo gigantesco. Eu tô passada, chocada. E nesse triunfo vão acontecer mais coisas ainda. Não só isso, vai ter aqui um episódio, né, após terminar ali o desfile, a passeata do triunfo, o Marco Antônio vai ali pro ginásio de Alexandria, que era, segundo o historiador Estrabo, o edifício mais bonito da cidade. A Alexandria era uma cidade linda, planejada, cheia de mármore, edifícios maravilhosos, templos maravilhosos, né? Era um contraste assim com Roma, e até depois da Guerra Civil, quando Otávio ali chegar em Alexandria, ele vai ficar bestificado ali com a cidade. Meu Deus, mas que cidade linda! Com toda aquela opulência, e quando ele assumir, né, e tentar como imperador e reconstruir Roma e deixar como uma cidade de mármore, como ele diz, ele estava se espelhando ali em Alexandria, que era o suprassumo ali de uma cidade, de uma polis moderna e civilizada. Então lá no ginásio já estava também a Cleópatra, vestida de Ísis, de deusa, num trono, com os filhos ali do Marco Antônio, com o Cesariano também, que era o suposto filho dela, com o Júlio César. O Marco
Marco Antônio também ali senta-se no trono, vestido de Apolo, deus do vinho, ali também vestido de Deus, e ele vai então falar ali com o público e começa logo abrindo com revelações bombásticas. Pode revelar o segredo do jeito que você quiser. A primeira delas é que Cleópatra e Júlio César, anos atrás, quando eles tiveram aquele romance, na verdade não foi apenas um romance, eles se casaram em segredo. E então Cesariano, filho de Júlio César com Cleópatra, era o seu herdeiro legítimo. Ele também declara que o Cesariano é o rei do Egito e o rei dos reis, e que a Cleópatra é a rainha do Egito e a rainha dos reis. Esse título de rei dos reis e rainha dos reis, principalmente rei dos reis, era o título que os persas tinham, né? O pessoal do Império Parta, dos persas, das dinastias ali persas, que cada hora estava na mão de algum, mas eles costumavam ter esse título de rei dos reis. E o que o Marco Antônio estava querendo mostrar ali, que ele ia conquistar a Parta e que ia subjugar esse reino, ia virar um reino cliente do Egito, tendo a Cleópatra e o Cesariano como rei, sendo que Cesariano seria supostamente um romano, filho de Júlio César e o herdeiro legítimo. Isso, assim, legalmente seria uma impossibilidade, tá? Primeiro porque o Júlio César já era casado, então não poderia se casar secretamente com a Cleópatra, segundo a lei romana, e segundo porque a Cleópatra não era uma romana, então isso também não seria reconhecido perante a lei. Mas o que o Marco Antônio visava aqui, né, politicamente, era principalmente me dar o Otávio Otaviano, o seu parceiro de triunvirato. Por quê? Toda a premissa do poder de Otávio Otaviano era de ser o filho de Júlio César, né? Ele foi adotado póstumamente por Júlio César como filho, como herdeiro legítimo, e agora, se o Júlio César supostamente tem um filho de sangue legítimo com a Cleópatra, essa base de poder do Otaviano tende a ficar abalada. E olha que conveniente para o Marco Antônio, então, o Cesariano, filho de Júlio César com a Cleópatra, é o rei dos reis, rei do Egito. O Marco Antônio é o marido agora, ainda não é marido oficial, mas é o parceiro ali da Cleópatra e também o seu senhor romano. A ideia do Marco Antônio era ele ser o líder ali, né? O único, depois que desse um fim no Otaviano como rei de Roma, supremo de todo o Mediterrâneo. Abaixo de Roma teria o rei do Egito, que seria responsável ali por todo o leste, mas subordinado a Roma, e quem controlaria o Egito seria Suamina e o filho dela com o JC. Mas não parava por aí, porque o Marco Antônio com a Cleópatra teve também outros 3 filhos, e ninguém ia ficar de fora deste grande saldão de províncias do Marco Antônio. Então, o seu filho Alexander Ilios, né, que seria o Alexandre Sol, ele dá a província da Armênia, para colocar ele como rei da Armênia, né? Como eu falei, isso nem vai de fato acontecer, porque assim que os romanos deixam a Armênia, o filho do rei deposto consegue tomar o poder e se aliar aos partas, mas ele já estava dando também desse moleque não só a Armênia, como Parta e o reino de Média ali, que foi onde o Marco Antônio chegou e teve que ir embora quando tentou invadir Parta. Então, nenhum desses reinos estava de fato na mão de Roma, mas Marco Antônio planejava conquistar e colocar seu filho no trono de todos esses lugares e criar ali a sua dinastia. Para a irmã gêmea do Alexander Ilios, né, que era a Cleópatra Selena, ele daria ali os reinos de Creta e de Ceraneica. Creta ali uma ilha perto da Grécia, Ceraneica também ali por aquela região, e pelo menos essas eram províncias romanas ou estavam sob controle do Egito ou de Roma ali, então realmente poderia já de fato assumir o poder. E para o seu filhinho caçula mais novo, Ptolomeu, ele daria a província da Síria, da Cilícia e da Fenícia. Esse evento ficou conhecido como as doações de Alexandria. E lógico que chegar essas notícias em Roma, né, tanto do triunfo, principalmente quando estourar aí o caso das doações de Alexandria, isso vai realmente colocar esse triunvirato de 2 em rota de colisão e não vai ter mudança de curso. Isso vai ter aqui eventos importantes, uma briga política longa antes de virar guerra aberta, porque tanto Otávio Otaviano quanto Marco Antônio, eles sabem que essa guerra civil que vai entrar agora, que vamos entrar agora, ela não é uma guerra civil comum
onde apenas o fator militar vai contar. Toda a questão política, a questão de legitimidade, tudo isso vão ser ingredientes aqui dessa nova fase. Esse é os últimos suspiros da República Romana. Quem sai vitorioso dessa guerra civil entre Marco Antônio e Otávio Otaviano vai ser o líder solo ali de todo o mundo romano, e é aqui que a gente vai ter a transição de república para império. Então a gente está entrando aqui nos últimos suspiros da república, que os últimos espaços da República Romana. E é claro que aqui no nosso Roma Nua e Crua vamos acompanhar passo a passo, com detalhes, toda a movimentação política, quando formos para as vias de fato, todas as movimentações militares, as estratégias e quem vai sair o grande vitorioso, o que então será o nosso primeiro imperador romano e vai iniciar a dinastia dos Júlio Cláudio. Opa, deixei escapar aqui o nosso spoiler, mas pessoal, eu já falei demais. Nesse episódio vimos o que tivemos que ver, como o Marco Antônio quase que vira um nativo ali das províncias do leste, assume esse papel de deidade ao lado ali de Cleópatra, faz um triunfo em Alexandria, faz aqui esse episódio conhecido como as doações de Alexandria, mesmo repartindo o mundo romano entre a sua prole, e não é só a sua prole, né? A sua prole com a Cleópatra, não é o filho do Marco Antônio que ele teve com Públio ou com Otávio, não era um filho romano, era um filho de uma forasteira. E lógico que o nosso Otávio Otaviano vai saber usar isso politicamente. Mas pessoal, já tô falando demais, por hoje é só, fique com a gente e até! Alô amigos, alô galera, só lembrando que ainda tá muito fácil de participar do nosso seleto grupo de apoiadores carinhosamente apelidados de Tetrarquia. Você que gostaria de contribuir com este humilde podcast, por favor entre no link que está na descrição para visitar a nossa página do Padrim. Lá contém todas as informações necessárias e você poderá deixar seu nome registrado para sempre na história da educação brasileira. Vem!